PapoCast no ar com mais uma entrevista em vídeo para você aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua participação sempre aqui nos vídeos, dando seu like, se inscrevendo, comentando, ajuda muito, com certeza. A gente está começando aqui no YouTube, mas se você não sabe, estamos nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, corre lá também, tem muito PapoCast inédito, ó. Tem mais de, acho que uns 200, quase 300 episódios, até perdi as contas, mas corre lá que tem muita coisa legal. Eu vou começar te fazendo um convite. Nessa quarta-feira, 9h30 da noite, tem PapoCast no Club, o nosso novo formato de PapoCast ao vivo no Clubhouse. Você ainda não tem o Clubhouse? Corre, tá disponível no Android, tá disponível no iPhone, já baixa o aplicativo no seu celular, me segue lá, @ofelipereis, que nessa quarta-feira, 9h30 da noite, tem convidado especial, tem vários quadros, sua participação, então corre lá. PapoCast no Club, me segue @ofelipereis no Clubhouse, que vai despertar pra você lá, 9h30 da noite, já deixa salvo na agenda aí, ó, quarta-feira, 9h30 da noite tem PapoCast no Club, novidade aqui pra você também. E agora vamos falar de saúde? Eu trouxe um convidado muito especial para o programa de hoje, falando um pouco sobre Covid-19, não só sobre tudo aquilo que a gente já sabe, né, das prevenções, do que está rolando, mas também sobre o que acontece depois, a terapia para quem teve Covid-19, que acaba pegando algumas sequelas, né? Muito importante a gente se cuide, você fique esperto, dá uma olhada então nessa entrevista super especial. Pode rodar. E no PapoCast de hoje eu converso sobre um assunto muito importante e que está em voga, né, nesses últimos anos, que tem a ver com a Covid-19 e também com a recuperação. Eu converso com o Dr. Eduardo Dias, que é responsável técnico lá do Hospital Humana Magna. Doutor, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Felipe. Obrigado. Eu que agradeço. Doutor, eu acho que para a gente começar, seria legal a gente falar sobre um panorama de como está a pandemia hoje, né? Assim, você que está ali na linha de frente, nesse trabalho, tanto do tratamento precoce, do tratamento pós, né, a infecção, depois que a pessoa já esteve com o vírus, e também ali no dia a dia, né, ali no hospital, vendo como está a movimentação, como que está o movimento nesses meses de maio, junho, né, essa entrada do mês de junho. Infelizmente, as notícias não são muito favoráveis, né? Provavelmente a gente está começando uma nova terceira onda, né? E a gente voltou a receber casos em maior número, ainda pacientes muito graves. O que a gente conseguiu observar foi uma diminuição daqueles pacientes mais idosos, né? Justamente por conta da questão do impacto que a vacinação já demonstra isso, né? Porque foi uma população que foi vacinada primeiro, mas ainda a gente vê muitos pacientes jovens acometidos gravemente, né? Infelizmente. E além disso tem a questão das sequelas, né? Pacientes que fizeram quadros muito graves e que adquiriram sequelas, algumas reversíveis, outras irreversíveis por conta do quadro da Covid-19. Existem várias sequelas, né? Eu tava vendo até algumas um pouco mais comuns, que eles imaginam que sejam as mais leves, que não sejam graves, que é a queda de cabelo, né? A questão também do paladar, do olfato. Inclusive, a minha irmã teve Covid e ela ainda está, eu acho que ela passou, já faz, sei lá, uns 8 meses que ela se curou e ela ainda está com falta de paladar, de olfato, o paladar totalmente invertido. Tem as sequelas mais simples e as mais graves. Quais seriam as mais simples e as mais graves? Eu acho que as mais simples estão muito ligadas a esses sintomas leves, né, que os pacientes têm, né, principalmente a questão de olfato, paladar. Eu mesmo tive Covid, tive Covid bem no início da pandemia, e mesmo depois de não ter mais nenhum sintoma respiratório, eu fiquei com dificuldade de paladar e olfato, né, durante acho que uns 30 dias depois, né. Esses são talvez os sintomas mais comuns da forma leve. Também alguns pacientes que ainda permanecem com tosse durante um período, mesmo já na fase que ele não está mais infectado e não está transmitindo a doença. E outra coisa também muito comum que a gente vê naqueles pacientes, mesmo os que fizeram quadros leves, é a síndrome de fadiga crônica. Então os pacientes
eles ficam com muito cansaço. Eu tive esse sintoma quando eu tive Covid, eu tinha uma exaustão muito grande, né? A movimentação que se fazia para, por exemplo, um ato simples do nosso dia a dia, que era tomar banho, para mim era muito exaustivo. Alguns pacientes permanecem com esse sintoma mesmo depois de terem se curado da doença, né? Por outro lado, os quadros graves, aí existe uma lista enorme, né, de sequelas que a gente tem observado, né. Alguns dos sintomas mais comuns a gente tem visto os pacientes com um quadro que a gente chama de polineuropatia do doente crítico, que são aqueles pacientes que ficaram muito tempo internados nos leitos de UTI e que eles perderam a capacidade de se movimentar. Movimentar, inclusive, às vezes, uma estrutura pequena, como, por exemplo, um dedo, né, a mão, e ele perde a capacidade, às vezes, até de sentar, de se manter o controle de tronco. Caramba, doutor, mas isso é recorrente? Qual a média? E é uma coisa assim muito específica para quem estava entubado? O que você tem observado? Isso. Esse é um caso que acontece muito nos pacientes que ficaram em UTI, que ficaram sob sedação, que foram entubados e que ficaram imobilizados durante um longo período, né? Esses pacientes, além de ficarem imóveis, eles perderam muita massa muscular. Então, além da questão neurológica, que eles precisam se reabilitar para readquirir o movimento, eles precisam também readquirir massa muscular para ter substrato, para ter a possibilidade de fazer novamente esse movimento que ele perdeu a capacidade, né? Então, essa é uma sequela muito comum que a gente tem observado nos pacientes que saem de UTI, né? Mas também tem outras, né? Tem algumas outras até bem complicadas, né, também nessa lista das sérias, né? Então a gente vê muitos pacientes que vêm com feridas, né, com lesões de decúbito, né, pacientes que vêm traqueostomizados e são dependentes de ventilação mecânica, pacientes que não conseguem mais fazer o movimento respiratório que ele fazia anteriormente sozinho, alguns estão vindo que ficam durante muito tempo dependente do aparelho, né, para que jogue o ar dentro dos pulmões desse indivíduo. Muitos pacientes que perderam a capacidade de deglutição, então eles perderam a capacidade de engolir alimento, de engolir às vezes até a própria saliva, né? Muitos pacientes que perderam muito peso, né, perderam massa muscular, pacientes que perderam a capacidade de se comunicar, então estão com dificuldade de fala. Então, essas são situações que estão se tornando cada vez mais comuns. Então, quanto mais a gente pega pacientes graves que estiveram bastante tempo na UTI, mais a gente está vivenciando essas sequelas com esses pacientes. Mas, doutor, qual que é a média? Assim? Porque eu imagino que as pessoas que estão ouvindo a gente, vendo o vídeo, ficam pensando, nossa, mas qual que é a chance disso acontecer? A porcentagem é muito alta, isso é muito mais comum do que... Assim, a gente vê falar pouco sobre as sequelas, né? Sobre o que acontece depois. Mas imagino também que os estudos são muito, muito recentes, né? Porque é tudo muito recente. Mas qual que é essa média? Que não sei se você já tem um número, uma porcentagem, é uma coisa que deve assustar as pessoas ou calma, não é com tanta gente assim? O que a gente vê são os pacientes que ficaram graves em UTI, né? Então, aí cerca de 30% a 40% desses pacientes que estiverem em UTI, eles saem com grandes sequelas, né? E esses indivíduos precisam passar por um período de convalescença para readquirir essas habilidades que eles perderam por conta dessa internação prolongada, né? Então, a parcela é alta, né? Se você for pensar quem são essas pessoas, né? Sim. E o impacto que isso também tem, não só na vida desses indivíduos, como também tem nos sistemas de saúde, né? Hoje em dia, a gente tem um recurso disponível nos sistemas de saúde, não só na saúde pública, mas na saúde suplementar também existe uma escassez de recurso, né? O recurso leito hoje em dia é um grande problema hoje, né? Exato. Então a gente viu isso na segunda onda claramente, né? Talvez na primeira onda isso não foi tão claro, porque primeiro que ela não foi tão intensa quanto foi a segunda onda, e também acho que as pessoas estavam preparadas para algo pior, né? Existiam os hospitais de campanha, tudo, né? Agora na segunda onda, não. A gente viu várias situações em vários serviços em que faltou leito, que faltou oxigênio, que faltou medicação, né? Então o recurso é finito não só no serviço público, mas na saúde suplementar também ele é finito. É isso que eu queria saber. A gente vê uma história que não é
não tem um encerramento rápido, né? A pessoa pegou a doença, aí ela foi para o hospital, se ela precisou de uma UTI, já tá lá naquele hospital, depois aí ela pode ficar por muito tempo, inclusive depois no pós também. E como que é isso? Eu imagino que o SUS não esteja nem preparado para seguir com essas pessoas num tratamento pós. Alguns hospitais particulares também estão com demanda alta, né? Em vários estados brasileiros. Felipe, eu acho que essa é uma questão que, infelizmente, o Brasil não está preparado, né? Não só, acho que a Covid veio mostrar para a gente muitas coisas que a gente já sabia, quem eram os profissionais de saúde a gente já sabia, mas que eu acho que ela escancarou esses fatos para a gente de uma forma mais clara, né? O Brasil, ele fala muito pouco, o Brasil tem muito pouca estrutura para tratar dos pacientes no período de convalescência e no período de reabilitação, né? Então, na maior parte das vezes, esses pacientes, quando eles adquirem uma estabilidade clínica, eles são mandados para casa às vezes, com um home care, ou às vezes nem isso, né? Às vezes os pacientes e as famílias não conseguem adquirir, e às vezes a gente encontra equipes que estão despreparadas para cuidar desse paciente nesse período de convalescência, dessa reabilitação, né? Acho que esse é um grande diferencial do nosso serviço aqui, é justamente a gente cuida dessa transição do paciente. Nesse momento ele saiu da fase aguda, em que ele estava num hospital, que tem uma estrutura para oferecer um diagnóstico complexo, um tratamento e monitoramento adequado para esse paciente. No momento em que ele sai dessa fase aguda, ele entra nessa fase de convalescência, esse indivíduo ele precisa de uma estrutura diferenciada e de cuidados diferenciados, com focos diferentes também, com foco na reabilitação, para que ele readquira as suas atividades básicas e instrumentais de vida diária, que ele sabia fazer antes, que ele perdeu por conta desse evento e que agora ele precisa readquirir. A gente pode chamar isso de fisioterapia ou não é esse o nome utilizado? Não é só fisioterapia. A fisioterapia é uma parte da reabilitação do paciente. Como que é o trabalho de vocês aí no Humana Magna para realizar esse pós aí? Como que funciona? Perfeito, Felipe. Acho que esse é o mais interessante, é o mais legal. Esse processo de reabilitação dos indivíduos, ele tem o papel da fisioterapia também, que ele é importante e imprescindível, mas existe o papel de outros profissionais com outras expertises que também são muito importantes e muito necessárias, né? Então tem o terapeuta ocupacional, tem o nutricionista, tem o enfermeiro, tem o assistente social, tem o psicólogo, né? Tem o serviço médico, tem o serviço de fisiatria, né? Que é a reabilitação dentro da área da medicina. Então, todos esses pacientes, todos esses profissionais, cada um deles tem expertises diferentes que vão atuar em diferentes... Vão realizar diferentes ações, né, no cuidados para esses pacientes, justamente para que esse paciente readquira essa habilidade. Eu vou pegar um exemplo só para ficar claro. Vamos supor... do jeito mais simples possível. Exatamente. Eu falei assim, muito mediquês, né? Mas vamos pegar um paciente que acho vai ajudar as pessoas que estão nos ouvindo a entenderem. Vamos supor que o indivíduo ele perdeu essa capacidade de se mobilizar, né? Nesse período, ele ficou muito tempo acamado e ele tá com essa força muscular diminuída. Para esse indivíduo readquirir força muscular, ele vai precisar ganhar massa muscular, então precisa de um nutricionista que prescreva medicações, suplementos nutricionais para esse indivíduo, e esses suplementos nutricionais vão fazer com que esse indivíduo ganhe massa muscular. O fisioterapeuta vai precisar exercitar mesmo esse membro, essa estrutura muscular toda para que ele readquira força. Mas eu também preciso, por exemplo, de um terapeuta ocupacional que, por exemplo, vai auxiliar esse indivíduo a pegar essa força muscular que ele ganhou com suporte nutricional, com suporte do fisioterapeuta, e ele consiga aplicar essa força que ele está readquirindo às suas atividades. Então, por exemplo, a vestir uma camisa, a vestir uma calça, a comer, levar um garfo para a boca, né? Outra questão também muito importante é que esses indivíduos, né,
eles acumulam perdas muito grandes, né? E isso deixa o indivíduo muito comprometido psiquicamente. Eu preciso de um bom psicólogo para dar um apoio emocional para que esse indivíduo consiga ter aí recursos psíquicos para lidar com essa dificuldade que ele está vivendo nessa fase. É uma mudança e tanto, né? Exatamente, né? Você imagina, assim, nós que estamos aqui agora conversando, batendo papo. Se daqui um mês você se vê numa cama de hospital impossibilitado de se movimentar, né? Isso tem um impacto muito grande na nossa vida, na nossa questão emocional, né? Então, eu preciso de todos esses profissionais juntos, atuando com um objetivo único, que é o processo de reabilitação do paciente, né? Aqui a gente discute muito o que a gente quer do paciente. A gente quer que ele readquira a capacidade de engolir, a gente quer que ele readquira a capacidade de comer sozinho, a gente quer que ele adquira a capacidade de tomar banho sozinho, porque tudo isso essas pessoas perderam. Então, o objetivo é o mesmo, mas cada profissional vai fazer de uma forma diferente, com seu conhecimento diferente. Doutor, agora a realidade. Isso está ao alcance de poucas pessoas, né, infelizmente, né? Não é uma realidade da maior parte dos brasileiros, né, que estiveram por essa situação. Infelizmente, Felipe, infelizmente. Assim, eu acho que a gente precisa se reorganizar, não só o serviço de saúde suplementar, mas o serviço público também, para que esses indivíduos eles não fiquem dentro dos hospitais, né, dentro dos hospitais de agudos, né, dos grandes hospitais, ocupando leitos de pacientes que deveriam estar destinados para pessoas que estavam numa outra fase da doença, numa fase aguda. Então, os serviços de saúde precisam se reorganizar para receber esses pacientes para essa reabilitação. Senão, os leitos não vão ser suficientes para todo mundo, né? Isso acho que a pandemia mostrou claramente para nós, né? Agora, falando mais da parte da prevenção, eu vejo que existem muitas discussões e também muitas divergências com relação ao tratamento prévio, né? Muita gente, não sei qual o termo correto de se falar, o tratamento anterior, precoce. Né? Precoce. Isso. Existe muita divergência, ainda também não existe parece que não existe uma comunicação do país todo, uma comunicação única no nosso país a respeito disso. Como que isso está nos bastidores dos hospitais? Você convive com vários colegas, te conhece pessoas de outros hospitais. Como que você vê essa questão do tratamento precoce? Existe um consenso médico ou existe muita divergência? Infelizmente ainda não existe um consenso médico, né? Infelizmente a coisa saiu de uma questão de se discutir sobre uma dimensão de saúde para política. Saúde e foi para uma questão política, né? Infelizmente, né? Não existe tratamento precoce que seja efetivo, né? Até hoje discutido, né? Existem muitas tentativas de se descobrir alguma coisa, mas que efetivamente tenha mostrado resultados positivos, a gente ainda não dá para usar em larga escala. Eu acho que a Covid é uma doença que a gente ainda vai aprender muito ao longo dos anos, né? Assim como a AIDS foi no início dos anos 80, né? Que hoje, certamente, na época, né, no início dos anos 80, quando você pegava a AIDS, o prognóstico era muito ruim, né? Hoje em dia, se olha para essa doença de uma forma completamente diferente. Eu acredito que a gente ainda vai aprender muito sobre Covid e daqui a alguns anos, a gente vai ter mais informações, mais substratos, né, para a gente ter também, saber falar um pouco mais sobre isso, né. Gente, ainda é a melhor forma de se cuidar, isolamento social, usar máscara, se higienizar adequadamente, né. É uma doença que está aí, pode estar do seu lado agora, infelizmente. Eu peguei Covid de uma forma inesperada, não foi bem no comecinho, né, que eu tive Covid, e numa época que não era obrigatório usar máscara, né, eu peguei bem no início, e certamente não peguei depois, justamente porque aprendi a me cuidar melhor, né, ao longo desse tempo, né. Eu acho que a gente ainda vai aprender muito sobre essa doença, né, e efetivamente não existe nenhum tratamento precoce que possa ser utilizado em larga escala para realmente prevenir a doença, né. Mas a resolução está bem clara de que a vacina é o melhor caminho ainda, né, que a gente precisa percorrer. Parece que está um pouco longo,
eu imagino que... Eu até vi um estudo de uma cidade do interior de São Paulo com relação à vacinação, né? E assim, eu imagino que seja realmente a forma mais eficaz. Sim, com certeza. A vacina vai ser a forma mais eficaz nesse quadro. A gente vê muito isso nas doenças virais, né? As doenças virais, elas respondem muito pouco a medicamentos, né? Mas as vacinas são o que seguram essas doenças, né? Principalmente as doenças virais respiratórias, né? Acho que a gripe é um grande exemplo disso, que eu acho que a gente vai ter que utilizar esse modelo da gripe, provavelmente para o Covid nos próximos anos, né? O vírus da gripe é um vírus mutante que cada ano todo mundo precisa ser revacinado, né? Como está acontecendo agora. Eu acho que com a Covid é provável que aconteça a mesma coisa. As pessoas estão se vacinando agora, mas daqui a um tempo esse vírus vai mudar e vai ter que vacinar todo mundo de novo. E eu acho que isso vai ser algo que vai se tornar rotina na vida dos indivíduos. Doutor Eduardo, outra coisa que é muito interessante, que eu acho que os ouvintes até se passam por isso na família, entre os amigos, naqueles grupos de WhatsApp, como a gente convence aquela nossa tia, aquela nossa avó que fala que tem medo, que viu que deu... que fala que a AstraZeneca é perigosa, as pessoas têm medo da vacina. Como convencer as pessoas de que é muito mais importante vacinar do que qualquer mínima porcentagem de algum tipo de reação? Exatamente. Você sabe, eu ouço isso muito no consultório, né? Eu sou geriatra, né? E o que acontece é que muitos dos idosos, eles vêm para a gente justamente com esse medo, né? Mas se eu tomar tal vacina vai acontecer tal coisa, né? Só que se você não tomar, você vai pegar Covid. E se você pegar Covid, é provável que você faleça, né? Eu vou esperar tal vacina. Não, você vai tomar a que aparecer primeiro, né? Acho que agora é uma situação de guerra que a gente tem que se proteger com as armas que nós temos. Mais para frente, é possível que isso seja reanalisado, é possível que se escolha só aquela vacina, é possível que se tenha que se revacinar toda a população novamente. A gente ainda não sabe, né? A história das vacinas, a gente aprende ao longo da história, a gente precisa do tempo para entender um pouco a história das vacinas. E, gente, a Covid-19 não tem nem 2 anos ainda, né? A vacina começou a ser aplicada não tem nem 6 meses ainda. Então, a gente vai aprender muito isso com a história. Então, o conselho que eu tenho falado para as pessoas é: tome a que aparecer, a vacina que você tiver acesso, né? Se você é provável que você tenha algum efeito colateral, muito pouco provável. Mas é melhor que você tenha algum efeito colateral relacionado à vacina, em que você saiba controlar esse efeito colateral, do que você pegar Covid e fazer um quadro grave ou falecer, ou ter alguma sequela muito grave por conta dessa doença, né? Não há dúvidas, né? Não há dúvidas quanto a isso. E também tem muito boato, né? Acho que é bom ficar esse alerta para as pessoas. Tem muita pessoa que recebe informações de todos os lugares, sem nenhuma confiança na fonte, e disseminam isso também. Isso é muito perigoso, né? Exatamente, infelizmente. Que, na verdade, quem está propagando as informações, muitas vezes são pessoas que não têm condições técnicas para falar tal informação, né? E aí fala coisas que são tão erradas, tão equivocadas, né? Infelizmente, a gente acaba enfrentando esse problema, né? E as pessoas acreditam, né? Para você ter ideia, eu tenho meus pais são vivos, né? Enfim, e a minha mãe, todas as informações que eu recebo de WhatsApp, que ela recebe no WhatsApp dela, ela manda para mim para eu verificar se é verdadeiro ou não é verdadeiro. Que bom, né? Então ela faz uma testagem antes da informação. Mas isso está certo, isso está errado? Não, isso é mentira. E ela recebe um monte de informação ao longo do dia, assim, ela sempre manda alguma coisa, geralmente no meio da manhã, para perguntar se aquilo é verídico ou não, para saber se ela vai passar para frente ou não, né? E assim, muitos pacientes também têm feito isso, perguntam, né? Doutor, isso está certo, isso está errado, devo fazer assim, devo fazer assado? Eu acho que perguntar para um profissional de saúde que tenha responsabilidade técnica e comprometimento mesmo com o seu trabalho, eu acho que esse é o melhor dos caminhos, né? Porque justamente vai te dar segurança para saber por qual escolha fazer, né?
Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer e já passa também os contatos aí do hospital, para quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho de vocês também, para quem está ouvindo, vai estar na descrição também do episódio. Perfeito, muito obrigado, agradeço pela oportunidade. A gente está aqui na Humana Magna, somos 2 unidades, unidade Verbo Divino e unidade Ibirapuera. Quem quiser vir nos conhecer, nós somos uma unidade que faz reabilitação de pacientes, não só pós-Covid, mas agora nessa atual fase nosso grande nicho está sendo cuidar desses pacientes com sequelas pós-Covid. Doutor, muito obrigado, viu? A gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado, Felipe, um grande abraço, boa semana, tchau, tchau. Gostou do PapoCast de hoje? Me segue no Instagram, o Felipe Reis, muito fácil, o Felipe Reis, tá? E também aproveita, já deixa aqui seu like no vídeo, se inscreva, comenta o que você tá achando. Não se esqueça, a gente também está em todas as plataformas de áudio, Apple Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Ó, tem muito lugar que você encontra. Digita lá, PapoCast, que vai aparecer essa logo que tá aqui atrás, ó, nas suas plataformas favoritas. É só apertar o botão seguir que você vai acompanhar a gente, viu? Um beijo, até o próximo vídeo. Não esquece o seu like, hein? Até a próxima, beijo.